para nos recompensar e abençoar por estar em sua presença. Amém? Amém. Vamos abrir vossas Bíblias com toda gentileza em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, amém? Nós iremos ler Efésios 2, versículo de número 1. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Saudação também aos irmãos que estão no celular, amém, nos acompanhando através do YouTube, amém. Que Deus os abençoe nessa transmissão e que a palavra de Deus também possa alcançar o teu coração e visitar a tua casa em nome de Jesus, amém. Efésios 2, versículo 1, está escrito assim: E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos, nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, entre aspas, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Então podeis tomar assento dando glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, pega um copo d'água, por favor, para mim. Faixa lá para subir. Eu gostaria, meus irmãos, de tratar um pouco nesta noite aquilo que o apóstolo Paulo deixou bem claro na epístola da qual ele escreve aos Efésios, da qual está mais focado, no versículo de número 5 e no versículo também de número 8, da qual ele demonstra que pela graça sois salvos. Ele demonstra isso falando, duas vezes. Ele fala isso no versículo de número 5 e ele fala também no versículo de número 8. E isso que eu quero falar um pouco nesta noite, sobre a salvação. Segundo aquilo que Deus me conceder graça para poder falar um pouco, nós iremos meditar. Nós entendemos que no capítulo 2, Paulo vai falar que nós fomos vivificados. Vivificado significa trazido novamente à vida, ou nos concedido a vida. A Bíblia vai dizer bem claro para nós que outra hora nós estávamos mortos. Onde está esta morte? Ou em qual coisa está a nossa morte coligada? A Bíblia vai dizer que a nossa morte está coligada em respeito do nosso pecado. A Bíblia vai dizer que em Romanos que o salário do pecado é a morte. Todo homem que por natureza comum nasce, sem o conhecimento de Deus, sem a clareza da salvação de Deus, por natureza ele já nasce pecador. O homem por si mesmo, ele já tem a semente pecadora em seu ser, na forma da sua carne, da qual é a natureza pecaminosa. E a Bíblia vai dizer bem claro que naturalmente o homem por si mesmo, ele se encontra então morto, devido ao pecado. E a Bíblia vai dizer bem claro, não somente devido ao pecado, mas também devido às ofensas. O que é as ofensas? As ofensas nós sabemos que as nossas práticas que são incoerentes à vontade de Deus, à justiça de Deus, o querer de Deus. Mas nós nesta noite nos podemos nos alegrar, porque Deus nos trouxe novamente à vida. Mesmo que nós estamos mortos, mesmo que nós estamos completamente perdidos, Deus nos deu esperança,
por intermédio daquilo que a Bíblia nos diz. Ele nos vivificou juntamente com seu Filho, Jesus Cristo. Isso está lá no versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso demonstra o amor de Deus. Isso demonstra a misericórdia de Deus. Isso demonstra a graça de Deus para todos nós aqui nesta terra. E isso que nós temos que manter o nosso foco. É nisso que nós temos que manter nossa esperança. Porque nós já éramos mortos. Nós não tínhamos nada de melhor para oferecer ou dar a Deus. Nós de nós mesmos encontramos perdidos neste mundo. Mas que nós olhássemos para a bondade do nosso Deus, nós nos alegraríamos aqui nesta noite. O porquê? O porquê de reconhecer, o motivo, melhor dizendo, disso, é de reconhecer aquilo que Deus fez e realizou por nós. Porque a Bíblia vai dizer o que Deus fez por nós, meus irmãos. Nós não pagamos por isso. Nós não fizemos nada por isso. Nós não conseguimos de forma ou maneira alguma encontrar uma forma da qual viemos convencer Deus a fazer isso por nós. Mas a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que quis realizar esta obra em nossas vidas. Foi o próprio Deus que decidiu nos restaurar, nos resgatar, nos salvar, nos redimir, nos resgatar para si próprio. E nós temos que nos alegrar aqui nesta noite. Porque melhor do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer, nada se iguala à salvação que Deus tem para nossas almas. Em tudo aquilo que nós podemos experimentar nesta terra, nada se iguala à salvação que Deus garantiu através do seu Filho amado por todos nós nesta terra. E é isso que nós temos que nos alegrar aqui nesta noite. Em poder reconhecer se nós somos salvos em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós não temos motivo de desespero. Nós não temos motivo de ficar completamente iludido, completamente frustrado com as coisas da vida. Porque a salvação de Deus já nos garante algo maravilhoso. A salvação de Deus já nos garante uma certeza, uma esperança da qual está por vir sobre todos aqueles que aguardam e esperam a manifestação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos que entender algo maravilhoso. Nós já fomos vivificados. Se nós estamos vivificados em Cristo, significa, meus irmãos, que nós temos vida. Vida da qual nós podemos com alegria reconhecer que esta vida não está norteada segundo o curso do mundo. Esta vida não está baseada segundo os ideais das coisas desta vida. Esta vida não está coerente segundo as teses, segundo os pensamentos, segundo as imaginações dos filósofos, segundo a ciência humana desta terra, o humanista deste mundo. Mas nós temos que entender que esta nova vida que nós temos com prazer em poder viver está coerente e ligado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olhássemos e se nós nos focássemos mais para Cristo, nós poderemos desfrutar muito mais daquilo que Deus fez por nós. Se nós não desfocar de Cristo, nós vamos poder sim desfrutar muitas coisas maravilhosas do que é viver uma vida com Cristo aqui nesta terra. O problema é quando nós desfocamos de Cristo. O problema é quando nós não vemos a essência em Cristo. O problema é quando nós não vemos a vida em Cristo. Mas nós queremos comparar nossa vida com as coisas demais desta terra. Se nós perder esse foco, vai acontecer como diz lá em Hebreus. Nós iremos nos embaraçar. E nós iremos permitir que o pecado venha nos tampar, venha nos cegar, venha nos iludir, venha nos enganar. Hebreus vai dizer, por isso que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E nós devemos correr para a carreira que está nos proposta em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se nós olhássemos aqui nesta noite
com os olhos espiritual para a vida que nós estamos vivendo, mesmo que estamos em frustração, mesmo que às vezes estamos em desespero, mesmo que às vezes encontramos em problema, mesmo que às vezes encontramos em momentos difíceis, mas se nós olhássemos pelo olho da fé, aquilo que Cristo Jesus para nós significa, aquilo que Cristo Jesus por nós realizou, aquilo que Cristo Jesus por nós fez, meu irmão, o que nós estamos passando não pode tirar nossa alegria, porque a nossa alegria não é incondicional. A nossa alegria não está ligada a objeto, nossa alegria não está ligada às coisas, nossa alegria não está ligada a tempos, nossa alegria não está ligada a momentos, mas a nossa alegria está ligada em Cristo Jesus, que é eterno, em Cristo Jesus que está vivo. Quando nós lemos o capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala que Cristo Jesus, nós somos juntamente com Cristo unificado. Isso demonstra, como diz aqui o apóstolo Paulo, ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Significa que nós em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, recebemos uma grande honra, um grande privilégio, um grande destaque em questão das pessoas, indiferente das pessoas aqui desta vida, porque em Cristo Jesus nós já temos lugares garantidos, em Cristo Jesus nós temos um lugar reservado, em Cristo Jesus nós temos um lugar preparado. O próprio Jesus diz lá em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim não teríamos dito, vou vos preparar lugar, mas se vou vos preparar lugar, novamente voltarei, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Nós temos esta esperança em Cristo Jesus, meus irmãos, e isso é motivo de alegria para nós aqui nesta noite, em reconhecer que a salvação de Deus está acima de todas as coisas que nós como cristãos podemos enfrentar, nós como cristãos podemos passar, nós como cristãos podemos enfrentar, nós em cristãos podemos às vezes viver nesta vida, mas nada vai tomar e nada pode impedir de nós ter esta garantia em Cristo Jesus, que Ele reservou para a nossa eternidade. E eu quero glorificar a Deus por isso, porque Paulo vai dizer que pela graça sois salvo. Ele demonstra isso, colocando isso bem claro, tanto no versículo 5, como também no versículo 8, demonstrando para todos nós que nós fomos pela graça salvos. Nós sabemos que graça é favor imerecido. Graça significa muitas outras coisas também, questão de Deus, de bondade para conosco, mas uma desta é esta manifestação daquilo que nós não éramos dignos, daquilo que nós não merecíamos, daquilo que nós não fizemos por onde para herdar, para receber, para obter. Mas a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que Cristo Jesus, Ele nos garante esta salvação que foi nos concedida através de Deus Pai, através do Deus eterno, através da sua graça para conosco. E nós temos que entender bem claro que nós não somos salvos pelas nossas obras. Eu quero te garantir aqui nesta noite, que não existe nada mais que você faz e nada menos que você faz que faz você se tornar mais salvos ou menos salvos. Não existe nada nesta vida, meus irmãos, nós podemos comprar, nós podemos negociar, nós podemos deixar ou fazer para que a salvação venha se tornar mais ou menor em nossas vidas. Porque a Bíblia não nos ensina termos diminutivos e nem termos de dúvidas em nossa vida. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus de opinião, o nosso Deus é um Deus de clareza, o nosso Deus é um Deus de visão, o nosso Deus é um Deus de palavra, o nosso Deus é um Deus de indicação, o nosso Deus é um Deus que aponta para aquilo que é correto, e diante da palavra de Deus não existe meio termo com Deus. Ou em Deus nós estamos salvos, ou sem Deus nós estamos perdidos. Ou com Deus nós temos a garantia e esperança da salvação em Cristo, ou nós estamos ainda perdidos neste mundo, enganado. Não tem como, meu irmão, nós estarmos meio salvo.
Não tem como eu estar mais ou menos salvo. A Bíblia vai dizer que a obra salvadora da graça de Deus ao homem é imediato. Mediato aquilo que ele decide, mediato aquilo para que ele se dobre, mediato aquilo para que ele toma por incentivo em reconhecer a obra, a justiça do próprio Deus na sua vida. Nós não conseguimos, meus irmãos, fazer algo para que nós podemos garantir uma forma de salvação. Tem muitas pessoas que tentam fazer coisas para poder falar que é salvo. Isso está errado. Nós só fazemos as coisas porque já reconhecemos a salvação em Cristo Jesus. É o que o próprio apóstolo Paulo demonstra para nós aqui, que a questão da graça não vem de nós, é um dom de Deus, da qual diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas falam, eu faço isso porque eu quero ser salvo, eu faço isso porque eu me sinto salvo. Não, meu irmão, nós vivemos coerente à palavra de Deus. Tudo aquilo que nós praticamos após a nossa conversão, após o nosso arrependimento, é demonstrando que nós já estamos debaixo da salvação. Eu não tento nada para ser salvo. Tudo que eu faço é coerência da minha salvação. Tudo que eu faço é espalto da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, é espalto da graça que eu recebi em Cristo Jesus, é espalto daquilo que em Cristo Jesus por mim já foi manifestado e feito. Por isso que eu não tenho que olhar para as minhas obras, em sentido o quê? De confiar em mim, de confiar em minha ação, de confiar em minha capacidade, em confiar em minha grandeza, em confiar em minha intelectualidade, em confiar em meu poder, em confiar em minhas habilidades. Não, eu tenho que olhar para Santo e Salvador Jesus Cristo, porque somente nele há salvação, somente nele há redenção, somente nele há esperança, e eu tenho que crer que pela fé em Cristo Jesus, eu posso sim andar, eu posso sim viver, eu posso sim caminhar, eu posso sim prosseguir nessa terra como um salvo nele. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que a vontade de Deus, se nós pegarmos a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, ou melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí diz no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, meus irmãos, é que todos nós viemos nos salvar e viemos ao conhecimento da verdade. Se nós pegarmos Tito capítulo 2, versículo de número 11, fazendo um favor, Tito 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus a manifesta, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus já foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. O que é esta graça que foi manifesta? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Através do Evangelho nós propagamos, através do Evangelho nós anunciamos a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o ascender de Cristo e a volta de Cristo, que é a esperança para nós como igreja. E nós temos que entender que a graça de Deus já foi manifestada a todos os homens. E a Bíblia diz que através disso, trazendo a salvação a todos os homens. Aí diz no versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justa e piamente, sobre justiça, me perdoa, e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, nos redimir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
Nós temos que entender que Tito é claro em dizer, através de Paulo, a Tito escreve, que a graça já foi manifestada, Deus já veio trazendo salvação aos homens, mas o homem, ele não é salvo sem responder esta graça, sem tomar atitude para com esta graça, sem tomar ousadia para com esta graça. A Bíblia diz que Deus já manifestou esta graça. E a vontade de Deus é o quê? Que Ele venha trazer o homem para si através daquilo que o homem atende de Deus para a sua vida. Paulo vai dizer que nós não podemos ser salvos por obras boas. Paulo vai dizer aos romanos que nós não podemos ser salvos por nenhum tipo de religiosidade. Paulo vai dizer que nós não podemos ser salvos por algum tipo de carismática, algum tipo de obras humanas. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo afirma dizendo que todos os homens estão debaixo do pecado. Deus assim os pôs. E a única esperança que resta para o homem é somente uma pessoa, é somente um ser, é somente um nome que foi dado sobre todos os nomes, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qual a Paulo, mas você está dizendo aqui no versículo de número 14, né? Que fala a respeito, um povo seu especial, zeloso de boas obras. A Bíblia não vai dizer para mim e para você que esse homem é um homem natural, meus irmãos. Esse homem especial, zeloso de boas obras, não é um homem natural humano. É um homem que foi regenerado. É um homem que após se converter, se arrepender, recebeu o Espírito Santo para ajudar na santificação, para ajudar na transformação do seu velho homem para uma nova criatura, de um velhos hábitos para novos hábitos. Mas a Bíblia vai dizer bem claro lá em Efésios capítulo 2, no versículo de número 10, que nós fomos feitos sua criatura, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E é esta boa obra que Paulo está falando lá a Tito. Esse zelo, estas boas obras, esta perfeição da qual a Bíblia nos demonstra, não está em nossa capacidade como seres humanos, mas está em nossa dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que de glória em glória nós somos pelo Espírito Santo edificado, transformado, impactado, lapidado, modado. Quantos mais liberdade nós damos ao Espírito Santo, quanto mais nós rendemos a graça de Deus, quanto mais nós dependemos da graça de Deus, quanto mais nós nos curvamos à graça de Deus, mais a presença do Senhor será presente em nossas vidas, meus irmãos. Sem precisar de alto esforço humano, sem precisar de achar, ou às vezes até mesmo inventar, ou às vezes criar uma maneira de querer servir a Deus. Não, nós temos que seguir aquilo que Deus já estabeleceu em Cristo Jesus para o nosso viver, e assim nós não vamos nos frustrar, assim nós não vamos perder a cabeça, assim nós não iremos nos iludir, assim nós iremos nos achar incapazes. Por quê? Porque nós sabemos que nós só dependemos desta graça, nós só dependemos do Espírito Santo, nós só dependemos da ajuda de Deus para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, para fazer o que é honesto. Mas o que eu preciso? A Bíblia vai dizer. Se nós pegarmos Mateus, abre fazendo um favor, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo de número 3 diz assim, versículo de número 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha o que diz também lá em Mateus 4, versículo de número 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos João Batista clamando o povo a arrependimento, clamando o povo a se converter a Deus. Nós vemos o próprio Jesus clamando o povo a arrependimento, clamando o povo a se converter a Deus. E a Bíblia vai dizer também, Atos dos Apóstolos, fazendo um favor, capítulo de número 2, versículo 38. Atos 2, 38. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, após a sua primeira pregação,
a dizer que ele diz, não, arrependei-vos. O método não mudou. A forma não mudou. A maneira não mudou. Olha o que diz também Atos 3, versículo de número 19. Atos 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de nos converter. Nós precisamos fazer como diz o apóstolo Paulo a Tito, reconhecer qual é a nossa caminhada, qual está sendo a nossa jornada, qual está sendo o estilo de nossa vida, se está com o padrão do ímpio, se está com o padrão da velha criatura, se está com o padrão daquela velha natureza pecaminosa, errante, que gostava de droga, gostava de fumar, gostava de beber, gostava de noitar, gostava de prostituição, de mulherada ou de homelhada, gostava de pouca vergonha, gostava de tudo aquilo que não presta, ou se nós estamos pela graça de Deus salvos. Não é porque você não está vivendo o ideal como você queria viver, que quer dizer que você está perdido, quer dizer que você está distante. Se você já atendeu diante de Cristo esta palavra, arrependeu e converteu, o que é arrepender? É você reconhecer que é um pobre, miserável pecador. É reconhecer que você não tem por si mesmo como se salvar. O que é se converter? É você desviar de um caminho errante, um caminho torto, um caminho escuro, um caminho da qual não vai chegar a lugar nenhum, e você se dobra a Cristo, você se rende a Cristo, você se coloca em esperança em Cristo e crer que Ele é suficiente, crer que Ele vai te ajudar, crer que Ele vai te guardar, crer que Ele vai te perdoar, crer que Ele vai te renovar, crer que Ele vai te batizar com o Espírito Santo, crer que Ele vai te encher de graça, crer que Ele vai te encher de unção, crer que Ele vai te preparar para viver uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida honesta diante da sua presença, diante daquilo que Ele tem proposto para nós, diante daquilo que Ele tem oferecido para nós, para que nela nos andássemos, para ter boas obras, para nós poder ser frutíferos, como diz o próprio Jesus, sem mim nada podeis. E Ele vai dizer também que Ele é a figueira, e todo aquele que são ramos e não estão ligados nele não pode produzir fruto, e aquele que produz fruto Ele limpa para que dê mais fruto. O que é produzir frutos ali? Muitos vão dizer, produzir frutos ali é ganhar almas, produzir frutos ali é evangelizar, produzir frutos ali é você trazer almas para a igreja. Não é somente isso não, irmãos. Frutificar ali é todas boas obras. E como nós podemos produzir boas obras? Somente ligado em Cristo. E como nós podemos estar ligado com Cristo? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque a dizer que toda boa obra, todo bom dom vem do Pai das luzes. A dizer que toda honestidade, tudo que é sincero, tudo que é íntimo, tudo que é bom, está coligado com o Espírito de Deus. Nós temos que entender que somente Deus pode produzir em nós boas obras. Nós mesmos estamos perdidos, estava caídos, estava mortos, mas graças a Deus em Cristo Jesus, com Ele nós somos vivificados, e é nele que nós temos que continuar caminhando. Você tem que atender a esse chamado. A Bíblia vai dizer, abre a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, se não me engano. Versículo 30, Atos 16, versículo 30 diz assim: e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Aí no 32 diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha o que é salvação. Salvação é você crer no Senhor Jesus Cristo.
É você se arrepender, se converter e acreditar que Jesus é o teu Senhor agora, Jesus é o teu Redentor agora, Jesus é o teu Salvador agora, Jesus é o teu foco, Jesus é o teu centro, Jesus é a tua vida, Jesus é a tua direção, Jesus é o teu caminho, Jesus é a tua esperança, Jesus é que nós necessitamos. E a Bíblia vai dizer bem claro, quando você atende à justiça de Deus, a Bíblia vai dizer que então Deus vem e Ele faz a linda obra em tua vida. Nós vemos na vida desse centurião, ou melhor dizendo, desse guarda lá da cadeia, da qual Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que quando ele fala o que eu tenho que fazer, varões, para ser salvo, a Bíblia fala bem claro, Paulo diz: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Mas somente crer não é suficiente, meus irmãos. Somente dizer eu creio em Jesus não é suficiente. A Bíblia diz no versículo 32, lhe pregava a palavra do Senhor. Nós temos que estar presos na palavra do Senhor todos os dias. Pedro vai dizer que antes de todas as coisas, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo, é constante. Crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que só quer crescer na graça, mas não quer crescer no conhecimento. Outro só quer crescer no conhecimento, mas não tem nada de graça. Não tem como nós viver só com conhecimento sem graça, e nem só com graça sem conhecimento. Nós temos que viver em equilíbrio com a graça de Deus e com o conhecimento de Deus, para que nós podemos ter uma vida nutrida, uma vida saudável, para que nós podemos dizer, como diz a Bíblia aqui, que a nossa casa possa ter alegria em Deus. Em Deus. Mesmo que você às vezes vive com descrente, às vezes andas com descrente, às vezes convive com descrente, você não pode deixar que a tua alegria em Deus venha ser sufocada, a sua certeza da salvação em Deus venha ser roubada, a sua paz em Deus venha ter dominada. Mas nós temos que entender aqui nesta noite isso, é o mesmo processo, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos converter, porque a vontade de Deus é que todo homem venha ser salvo. Mas o problema não está em Deus. O problema está no homem. Se ele atende ou não o chamado de Deus. Atende ou não. Você já pensou que é um presente de Deus? A Bíblia vai dizer que ele era dom. A Efésios vai dizer que é um dom. É um presente. É uma oferta. É uma oferência da parte de Deus para a humanidade. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus tremendo, meus irmãos. O que Ele está nos concedendo. O que nós não tínhamos direito. Mas eu quero dizer para mim, para você, que no momento que nós nos convertemos a Deus, arrependemos a Deus, não existe outra possibilidade. Abre a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, fazendo um favor. Atos capítulo 4. Vai dizer algo tremendo e maravilhoso também a respeito da salvação. Que diz lá em 4, versículo 8. Do 8 ao 12. Atos 4, 8 ao 12, assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Aí ele diz no 10, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Aí no versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E ele diz, e em nenhum outro há salvação. A Bíblia é clara em dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Então eles vendo a ousadia, somente o versículo 12. Então Pedro afirma dizendo, em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em Buda, não existe salvação em Santa Maria, não existe salvação em nenhum tipo de Pedro, nenhum tipo de Paulo, nenhum tipo de João. Eles podem até ser chamados como São Pedro, São João, ou sei lá das contas. Não existe salvação no budista, não existe salvação no hinduísmo, não existe salvação em Maomé, não existe salvação em Lekadec, não existe salvação em espiritismo, não existe salvação, meus queridos, amados irmãos, em nenhum outro homem, em nenhum outro ser, a não ser no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa!
E você deveria se alegrar aqui nesta noite, porque Deus lhe concedeu este nome, Deus lhe concedeu o seu filho, Deus lhe concedeu esta graça, Deus lhe concedeu esta oportunidade. Olha quantos andam lá fora sem ter esse privilégio, olha quantos andam lá fora sem ter esta visão, olha quantos andam lá fora sem conhecer este nome precioso, esse nome maravilhoso, esse nome poderoso, esse nome tremendo. Mas nós aqui nesta noite temos esta oportunidade. Não deixa o nome de Jesus ser esquecimento para você. Não deixe o nome de Jesus ser esquecimento na sua memória. Não deixe o nome de Cristo ser esquecimento nos seus momentos de prova, de luta, porque só o nome dele é suficiente. Só o nome dele é suficiente para o nosso ser e nossa vida aqui nesta terra. Nós sabemos que temos nossas responsabilidades, nossos deveres, mas não adianta sentar sobre Cristo, não adianta sem estar sobre a palavra, não adianta sem estar sobre a verdade. Nós precisamos de Jesus todos os dias para a garantia da nossa salvação. Não existe nada mais, nada menos a fazer para obtê-la. Ela já foi concedida, ela já foi ofertada. É nós que temos que atender a ela e se dobrar para ela, se render para ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Lucas, olha comigo, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo de número 56. Lucas 9, 56 diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Jesus não se manifestou para nos matar. Jesus não se manifestou para nos destruir. Jesus não se manifestou para nos jogar no inferno. Jesus não se manifestou para nos colocar no buraco. Jesus não se manifestou para fazer nossa vida uma vida de careta, uma vida de vergonha, uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo, uma vida de frustração, uma vida sem nenhum tipo de raciocínio como noção. Não, a Bíblia diz bem claro. Jesus disse-lhe, ou melhor dizendo, de 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia para salvá-las. Jesus veio aqui para te salvar. Jesus desceu aqui para te resgatar. Jesus veio aqui para te dar vida. Jesus veio aqui para te dar vida com abundância. Jesus veio aqui para interferir na tua história, interferir na tua eternidade, interferir na tua esperança. E nós temos que nos alegrar aqui nesta noite, porque Jesus veio para nos salvar. Aleluias! Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender se Ele se manifestou para salvar. Nós temos que olhar para isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Qual, Felipe? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Esta salvação, nós temos que meditar bem claro. O que significa estar salvo? A Bíblia vai dizer que salvação significa nós estar seguros. Nós estar garantidos, nós estar ausente da questão daquilo que outrora nós estávamos em perigo, nós estávamos frustrados, perdidos. Primeiramente, Paulo vai dizer da primeira coisa que nós somos salvos, antes de nós ser salvos do pecado, porque tem gente que Jesus me salvou do pecado. Jesus me resgatou do pecado. Irmão, antes de Deus nos salvar do pecado, olha do que primeiro Deus nos salvou. Abra a tua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Ele diz: e éramos por natureza filhos da ira. A primeira ação de Cristo em nossas vidas foi nos salvar da ira de Deus. Irmão, se você acha que o pecado é terrível, se você acha que o pecado é cruel, se você acha que o pecado, eu sei que o pecado não presta, o pecado não vale nada, o pecado não tem nada de bom, mas a pior coisa que vai ser na condenação do homem e da mulher, não vai ser a sua mentalidade somente ligada ao pecado que ele cometeu.
mas vai ser a ira de Deus manifestada na sua vida pelo seu pecado, a ira de Deus manifestada na sua vida pela sua desobediência, a ira de Deus manifestada em sua vida por não aceitar o Evangelho, por rejeitar a salvação dele. E a Bíblia vai dizer bem claro, foi disso que Cristo veio nos salvar, da ira de Deus. Se nós pudéssemos pensar ou saber o que é a ira de Deus, meu irmão, nós ficaríamos pasmos. Nosso joelho bateria um no outro, se tremeria. Nós ficaríamos sem fôlego, sem reação, porque, meu irmão, você sabe o que é a ira de Deus. Nós não conseguimos nem um pouco expressar esta ira que se manifesta sobre os filhos da desobediência, os filhos que são rebeldes, os filhos que não querem submeter a Deus. Mas eu quero dizer para mim e para você, nós fomos salvos da ira de Deus. E isso que nós temos que estar felizes, porque agora nós não precisamos de provar a ira de Deus, mas nós podemos provar o seu amor, nós podemos provar a sua misericórdia, nós podemos provar a sua bondade, e tudo demais que Ele em Cristo Jesus fez para nós, concedeu-nos aqui nesta vida, nesta noite, aleluias. E eu quero dizer para os irmãos uma verdade, abre a Bíblia em 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: milita a boa milícia da fé, e ele diz, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha o que diz aqui bem claro, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Nós fomos chamados para a vida eterna. Nós fomos chamados para esta herança. Nós fomos chamados para esta garantia. Mas como é que nós conseguimos chegar lá? Como é que nós conseguimos garantir isso? É militando pela nossa fé. Ele diz, milita a boa milícia da fé. Irmão, se há boa milícia da fé, existe também mal milícia da fé. Milícia aqui é uma forma de soldado, uma forma de uma pessoa do exército, que tem como eu posso dizer, as suas ferramentas, os seus equipamentos de soldado. E ele vai dizer, utiliza tudo aquilo que Deus te concedeu, tudo aquilo que Deus te ofereceu, tudo aquilo que Deus te concedeu através da fé, de uma forma boa. Milita, luta, insiste, prossegue, conforme a arma que você recebeu, que é a fé, de uma forma coerente, aquilo que Deus lhe instruiu, aquilo que Deus lhe passou. Se Deus dizer para você, esse é o caminho, prossegue nesse caminho militando pela fé. Pode vir embaraço, pode vir luta, pode vir sofrimento, pode vir desemprego, pode vir choro, pode vir lágrima, pode vir tormento, pode vir o que for, mas se você está naquele caminho, por exemplo, aqui é o caminho, você está nele, isso é militar pela fé. Você não desiste, você não abre mão, você não rega, você não se desvia, porque você sabe que é ali que tem que prosseguir, continuar, avançar para aquilo que Deus te chamou, que é a vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quem aqui já foi batizados? Nós já descemos as águas. O batismo, tem gente que fala, o batismo é remissão de pecado. O batismo não é remissão de pecado. O batismo é confissão de nossa fé. Remissão de pecado é o sangue de Jesus. Remissão de pecado é a obra de Cristo na cruz redentora. Mas a confissão de fé é o nosso batismo. Quando nós batizamos, nós testemunhamos publicamente para o mundo, publicamente para as pessoas que estão diante de nós. Nós estávamos perdidos, nós éramos pecadores, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos esperança, mas eu coloco minha esperança em Cristo, eu coloco a minha fé em Cristo, eu coloco a minha fé em Cristo, e agora eu confesso servi-lo, eu confesso acreditar, eu confesso lhe pertencer, eu confesso que eu quero morrer para o mundo, eu quero não ser mais a velha criatura, eu não quero estar mais sobre o poder do pecado, eu não quero estar mais sobre as forças do diabo, eu não quero mais viver conforme eu acho e penso, mas eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, a minha vida me rende a Jesus, eu entrego tudo a Jesus. Isso é confissão de fé. Nós já fizemos isso. Você
desceu aqui as águas porque você queria ficar rico? Isso não é confissão de fé. Você desceu as águas porque você achou que ficaria melhor no seu trabalho? Isso não é confissão de fé. Você desceu as águas porque você acreditou que quando você desceria as águas, você ia deixar certos hábitos, certo costume? Isso não é confissão de fé. Confissão de fé é você saber, reconhecer que a obra de Deus é dele, o trabalhar de Deus é dele, e é ele que vai agir, é ele que vai fazer, é ele que vai operar, é ele que vai te salvar, te transformar, conforme a palavra que nós cremos. Se você quer ver isso, abre a tua Bíblia comigo lá em Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1, versículo de número 6. Filipenses 1, 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra em nossas vidas, meus irmãos, e nós não podemos desistir disso. Esta obra é para nos transformar, esta obra é para nos regenerar, esta obra é para nos transformar, esta obra é para nos fazer cada vez mais semelhante a Cristo e cada vez melhores em nossa convivência de fé, cada vez melhores em nossa participação da herança que temos na eternidade com Cristo. E a Bíblia vai dizer, quem começou essa boa obra foi Deus. E ele diz ainda, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aceitou Jesus não é mar de rosa. Aceitou Jesus não é somente relaxo, somente gostoso, maravilhoso. Vai existir peleja, vai existir prova, vai existir dificuldade. Você vai às vezes entrar em crise consigo mesmo. Você às vezes vai entrar em crise com situações ao teu redor. Às vezes vai existir momentos na sua vida que você não vai conseguir entender, não vai conseguir compreender. Mas você tem uma certeza na sua vida. Aquele que começou a boa obra em ti é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. E é isso que você não pode abrir mão. Se você não sabe, Ele sabe. Se você não consegue, Ele consegue. Se você não é capaz, Ele é capaz. Se você não está vendo, Ele está contemplando. Se você não está percebendo, se rende a Ele e fala, Deus, continua esta boa obra, continua esta manifestação. Você pecou, você errou, você ouve falhas, porque o que nós não podemos é ter pecados voluntários. O que é pecado voluntário? É o pecado todos os dias, a mesma prática, a mesma vontade, o mesmo desejo. Nós não podemos ter pecados voluntários, nós não podemos viver na prática do pecado, mas como cristão às vezes você se frustrar, ter vacilos, ter suas limitações, da qual não são pecados para a morte. Convém nós como seres humanos falhos, para reconhecer que não somos nós, para reconhecer que nós não podemos orgulhar, para reconhecer que nós não podemos sorbebecer, para reconhecer que nós não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar em nosso estímulo, não podemos confiar em nossa força, não podemos confiar em nossa capacidade, mas nós temos que começar a confiar naquele que começou a boa obra, porque se eu tropecei aqui, Ele vai me ajudar a nunca mais tropeçar. Se eu errei aqui, Ele vai me ensinar com aquele erro, da qual não devo mais errar daquela fome, porque existe fome e maneira de viver conforme a vontade do Espírito, da qual não venha ser mais prejudicante a minha vida. E eu creio no poder desse Deus que está falando comigo e com você nesta noite. Ele diz, eu não deixei de trabalhar, eu não abri mão de trabalhar, eu não deixei você só, você não está só nesta terra, mas eu estou trabalhando e todos os dias estou aperfeiçoando, todos os dias estou agindo, todos os dias estou fazendo algo até o dia da manifestação do meu Filho para vir te buscar como a sua igreja nesta terra. E é disso que nós não podemos abrir mão, meus irmãos. É disso que nós não podemos ficar frustrados, mas nós temos que crer que somente Deus pode nos aperfeiçoar. A perfeição ali não é perfeição como nós cremos, perfeição de ser perfeitos, de ser imbaláveis, intocáveis, de nós ser tão santão, não. Aperfeiçoamento aqui significa amadurecimento. Deus vai lhe dar amadurecimento para lidar com as coisas. Deus vai lhe dar amadurecimento para tomar decisões certas. Deus vai lhe dar amadurecimento para poder ficar firme. Deus vai lhe dar amadurecimento para poder resistir. O próprio apóstolo Paulo diz que quando estou fraco é quando eu estou forte. Quando eu penso que estou fraco é quando eu posso achar e posso saber que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa minha fraqueza. Deus está trabalhando em nós para aperfeiçoá-los, nos amadurecer e reconhecer que nada é melhor do que a vinda do seu Filho amado para nos buscar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Salmos 3:8. Salmos
capítulo de número 3, versículo de número 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A palavra de Deus é clara em dizer também. Abra a tua Bíblia comigo, Romanos 10, 8. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, que diz: mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessamos ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Irmãos, quanta loucura nós não inventamos para querer ser salvos, para querer achar que estamos salvos, para querer garantir que somos salvos. Irmãos, existe coerência quando nós somos salvos, existe testemunho quando nós somos salvos, existe convicção quando nós estamos salvos. E sabe qual a primeira convicção que nós temos quando estamos salvos? O Espírito Santo. Romanos, capítulo, se não me engano, 5, você vai dizer que porque o Espírito Santo está em nós, nós podemos ser chamados de filho de Deus, ou conseguimos ser nos reconhecidos como filho de Deus. A primeira testemunha que nos convence que nós estamos salvos é o Espírito Santo dentro de nossas vidas. Romanos 5, 4 vai dizer isso, que através do Espírito Santo de nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Porque você está tentando fazer tantas coisas, achar tantos os meios, para querer, às vezes, garantir que você deve se ser ou comportar como salvo. Nós andamos como salvo, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas são coerência daquilo que já faz parte de um salvo, faz parte da vida cristã, faz parte de um redido a Cristo. É algo que vai acontecer e vai vir, obviamente, no seu viver, da qual o Espírito Santo vai formar dentro da sua vida. Olha o que diz o versículo 10. Visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será confundido. Então, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Aí o versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, maravilhoso Jesus, que coisa maravilhosa! Se uma prostituta se arrepender hoje, ela pode receber a salvação. Se um criminoso se arrepender hoje, pode receber a salvação. Se o homem mais pervertido do mundo se converter hoje a esse Jesus com sinceridade e integridade, ele consegue obter esta linda salvação. Então você que vive só para Deus, você que anda só para Deus, você que só anda para a vontade de Deus, por que você está se frustrando? Porque você está incomodado? Porque você está se auto-julgando tanto, mas a Bíblia é clara em dizer para mim e para você, o que nós precisamos é confessá-lo, é acreditar, é descansar. Judas, versículo 24, vamos lá na epístola de Judas, fica, se não me engano, é um antes do Apocalipse, o penúltimo livro ou a penúltima carta do Novo Testamento, Judas. Qual? Judas. Pois é, qual? Vai Apocalipse, aí você volta um. Apocalipse, você volta um. Não, sim. Entendeu? Sim. Judas só tem um pedaço. Sim, Judas só tem um capítulo. Não tem mais nada não. Judas, versículo de número 24, aqui diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus. Olha o que diz: Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Olha o que diz o versículo 24, aquele que é poderoso. É só Deus que é poderoso para nos guardar, igreja. É só Deus que é poderoso para nos conservar. É só Deus que é poderoso para nos moldar.
É só Deus que é poderoso para penetrar o mais íntimo do nosso ser. É só Deus que é poderoso para garantir nossa caminhada nesta vida. Não vai ser homem, não vai ser mulher. O homem é o intermédio. O homem é a ferramenta. O homem é o objeto. O homem é a forma que Deus usa como fonte. Mas quem nos guarda, quem nos protege, quem nos segura, quem nos garante, é somente Deus que é poderoso para fazer isso. Não existe outro. E ele vai dizer, ele vai te guardar para que você não se tropeça. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele te ama tanto. Ele quer você tanto. Ele tem a dizer que o Espírito Santo de Deus tem até ciúme de nós. Que ele vai nos guardar para que nós não nos tropeçamos. Sabe o que é tropeçar? Desviar. Sabe o que é tropeçar? É você sair, é você escorregar, é você sair do caminho dele, da vontade dele, do desejo dele, do presente dele. E ele está dizendo, eu vou te conservar. Pode estar doendo, mas ele está te conservando. Pode estar difícil, mas ele está te conservando. Pode estar complicado, mas ele está te segurando, te protegendo. Por quê? Porque ele quer te conduzir à salvação. Olha o que diz aqui, apresentava-os irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Como assim irrepreensíveis? Quando você decide colocar a tua fé em Cristo Jesus, mesmo que você cai, mesmo que você às vezes erra, mesmo que às vezes há imperfeições no seu ser, não em questão do pecado, em questão do pecado para a morte, mas eu falo em dificuldades, às vezes uma palavrinha, às vezes confusão na mente, às vezes um caminho que você achou que era certo, mas depois reconheceu, mas se você permanecer em Cristo, reconhecendo todos os dias, a Bíblia diz que Deus vai te conservar irrepreensivamente. O que é conservar irrepreensivamente? A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo, se não me engano, 8, aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação para ele. Ele vai te manter irrepreensivamente. Não é que você não erra, não é que você não é como ser humano falha, que tem às vezes suas dificuldades, seus defeitos, suas imperfeições. Não é isso que ele está falando. Ele vai te conservar irrepreensível de você sair, de você blasfemar, de você se apostatar da fé, de você negar Cristo, de você desfazer daquilo que Cristo fez por você, de você voltar para o mundo, de você voltar para as velhas práticas. Ele vai te conservar irrepreensivelmente. Para quê? E ele diz ainda, com alegria. Deus é alegre. A dizer que Deus não tem prazer na alma que se arrepende, que se recua, mas Deus tem prazer na alma que permanece em sua presença. Hebreus vai dizer isso, e Deus diz para mim, com alegria Deus vai te conservar, a alegria do Senhor, a alegria de Deus. E para quê? Perante a sua glória. Por quê? Porque Deus quer você com Ele para sempre. Deus quer que você veja, Deus quer que você prova, Deus quer que você experimenta, Deus quer que você olhe que tudo que Ele falou não foi mentira, tudo que Ele prometeu não foi mentira, tudo que Ele está escrito na sua palavra não é engano. Um dia você vai estar na sua glória, um dia você vai estar diante da sua presença, e um dia você vai dizer graças a Deus pela sua salvação, graças a Deus pela sua graça, graças a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que me conservou para receber tudo isso, para ter posse de tudo isso, para herdar tudo isso, da qual não fizemos nada por onde, igreja. Mas Deus quer te conservar do início ao fim, porque Ele é o único Deus e Salvador de todo homem aqui nesta terra, e nós nos alegramos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha estar no profundo do teu coração, que esta palavra pode mexer com a tua vida, pode transformar você em vários sentidos, para que você confie nesta salvação que foi nos concedido por graça. Deleita-te em Deus. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo fará. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Confie em Deus, irmãos. Em Deus não temos perca, em Deus não temos o que errar. Em questão de achar, nós erramos, não valeu a pena, não valerá a pena, mas eu venho dizer para todos nós, como homem aqui nesta terra, como diz Paulo lá aos Efésios, a salvação de Deus veio por graça em Cristo Jesus. Não fizemos nada, e nada podemos fazer por ela para melhorar ou não, mas nós temos que fazer conforme está aqui na minha cabeça agora, que eu acabei de lembrar. Apocalipse, abre comigo para nós poder terminar agora. Apocalipse 22. Versículo de número 11.
Apocalipse 22, versículo de número 11, que diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, faça, ou melhor dizendo, quem é santo, seja santificado ainda. E ele diz no 12, olha aqui que você tem que prestar atenção. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é de quem? É de Cristo. Mas ele diz no versículo 11, quem é injusto, faça mais injustiça. Não se incomoda, irmão, com quem vive relaxado nesta vida. Não se incomoda quem não está valorizando o evangelho. Não se incomoda com quem está rejeitando o evangelho. Deixa ele. O próprio Jesus diz, quem é injusto, faça-se mais injustiça. Deixa ele. E ele diz ainda, quem é sujo, suje-se ainda. É uma decisão, é uma escolha. Jesus está dizendo bem claro, isso que é a graça. Ele está falando bem aberto. Você quer fazer? O problema é seu. Já falei que é errado. Já falei que isso aí vai dar errado. Já falei que isso aí não presta. Já falei que isso aí vai dar morte. Mas quer? Faça. Seja como você deseja. Mas ele disse para aquele que é justo. Quem é justo? Nós somos justos em nós mesmos? Não. Nós podemos fazer alguma coisa de justiça própria? Não. O é justo aqui é os que estão em Cristo. Justo aqui é os que estão cheios do Espírito Santo. Justo aqui estão vivendo a justiça de Deus, fazendo aquilo, imitando a Deus na sua forma de viver. E aí diz ainda aquele que é santo. Nós somos santos por nós mesmos? Não. Nós somos santos graças a Deus, Pai. Nós somos santos graças a Jesus Cristo. E nós somos santos graças ao Espírito Santo. Foi Ele que nos santificou. Foi Ele que fez esta obra maravilhosa na nossa vida. E ainda seja assim, santifica-se ainda mais. Nós temos também nossa parte na colaboração da nossa santidade. A santidade vem de Deus, primeiramente. Mas nós temos nossa colaboração, nós temos nossa parte, nosso dever. E nós temos que continuar nos santificando. O que é santificar? Se conservar, se separar, se prever para Deus. E ainda diz ainda. Por quê? Porque cedo Ele vem. E Ele vai dar cada um segundo as suas obras. Mas o que Ele vai dar, a Bíblia diz que é dele. O meu galardão. Não perca isso. Porque até o que Cristo tem para nós em questão da nossa vida, vem dele também. E é por graça. É por bondade e misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. E aquilo que eu não pude expressar direito, que o Espírito Santo possa aperfeiçoar em nome de Jesus. Vamos fazer as ofertas, dízimo. Vamos contribuir com alegria, amém? Os irmãos que nesta noite possam ofertar. Os irmãos que nesta noite podem dar com alegria. Felipe, você pode mandar para mim no telefone o que tu passou na palavra? Amém, mando sim. Me ajudar também, mandar também? Mando sim, sem problema. Que você tem toda a habilidade, não vou colocar no telefone. Amém, Deus abençoe. Nosso irmão Tá me bom? ajudar. Não esquece, não? Não esquece não. Muito boa a palavra, viu? Vamos orar, amém? Os irmãos vão estar dando na oferta. Meus irmãos também que estão em casa, quer ajudar também, quer contribuir também. Manda a sua contribuição, amém? Os irmãos estarão sendo abençoados e Deus também estará contigo, amém? Vamos ver aqui quem está conosco. Eu não estou aqui, mas eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, amém? Nós temos conosco nosso irmão Adele Martins, nosso irmão Luiz lá da Áustria. Nós temos a Rose, aquela senhorinha lá de Amsterdã. Nós temos Marina Ferreira. Nós temos também a nossa irmã Mamalif, que é a nossa irmã Marisa. E nossa irmã Marina, amém? Está conosco também, que alegria. Vamos orar para os nossos irmãos, amém? Temos mais ou menos 9 pessoas ali na transmissão, amém? Vamos orar por eles também. Senhor Deus, Senhor meu Pai, abençoa os que estão na sua casa, no seu lar, que não pôde estar aqui devido à distância. Ou às vezes, meu Pai, não viver aqui na Holanda, mas que o Senhor visita as suas vidas, que o Senhor visita as suas almas, que o Senhor visita as suas pessoas, meu Pai, que eles possam, Senhor, meu Deus, através também desta pregação, ó Deus, garantido, meu Pai, no Senhor, a sua salvação, gozar, se alegrar, se, meu Deus, ó Pai, Deus amado, conservar
e crer, meu Pai, que eles foram chamados para tomar posse da vida eterna, da qual também, meu Deus, eles possam militar a boa milícia pela fé. Deus, abençoa com poder e graça, autoridade, repreenda, meu Pai, todas as forças do mal, os que ainda não são cristãos, meu Pai, que eles, se quiserem se aceitar Jesus agora, que o Senhor atenda o seu pedido, que eles procurem a igreja mais perto da sua casa, que seja uma igreja bíblica, cristocêntrico, uma igreja, meu Pai, doutrinada, uma igreja instruída na verdade, uma igreja temente ao Senhor, meu Pai. E aqueles, meu Deus, ó Pai, que mora na Holanda, quer nos visitar, traga também, e o Senhor possa estar abençoando poderosamente, meu Pai. Abençoa nosso irmão Andy, abençoa nosso irmão Solimar, que participou conosco aqui nesse culto, meu Pai, todos nós, que estamos, meu Deus, na Tua presença, que o Senhor nos concede graça, unção, poder, autoridade, repreenda as forças do mal, repreenda tudo que não provém do Teu querido, da Tua vontade, nos concede fé, ânimo e esperança no Senhor, meu Pai. Faça a Tua vontade e o Teu querer, é que nós pedimos e abençoamos o Teu nome, e agradecemos mais um culto nesta noite, em nome de Jesus. Amém.